Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra. Hoje, dia 16 de junho, nós vamos meditar em Mateus 6, verso 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vejamos aqui, né? E complementando o devocional anterior, após entendido que não devemos nos desesperar com as necessidades do dia a dia, Jesus agora vai além, nos chamando para mais perto, nos dando a receita, nada mágica, mas poderosa, para ter acesso à provisão divina. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ele nos conhece, queridas. Ele sabe a motivação do nosso coração. Ele sabe e ele é justo. Então não adianta pensar em enganar a ele com orações elaboradas, uma busca de holofotes. Ele nos quer íntegros diante dele. E eu tenho certeza que as mãos dele jamais vão se colher para quem busca. E essa busca deve ser sincera, sincera. Uma busca que não adianta falarmos uma frase muito bonita, com muito efeito, até repetimos, um verso de uma música, não quero as tuas bênçãos, não quero as tuas bênçãos, se eu não, como, é, eu quero as tuas mãos, né? Eu quero as tuas mãos e não as bênçãos que elas podem me dar. A gente pode falar para Deus isso e o nosso coração está enganado, porque nos apegamos como pessoas que ainda habitam nesse corpo corruptível. Nos apegamos às coisas. Por isso eu sei que não é fácil. Eu estava comentando ainda esses dias com minha irmã. O que Deus nos chama para viver é algo mais profundo e é algo que nos tira da nossa zona de conforto. A Bíblia, quanto mais a gente se expõe a ela, mais vemos o quanto precisamos ser transformadas. Então, esse buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é que impede, na maioria das vezes, de recebermos aquilo que nós vimos nos versículos anteriores, 31 e 32, né? Onde fala lá, não andeis inquietos, né? Dizendo que comeremos ou beberemos, que o Pai Celestial sabe que a gente precisa dessas coisas. Só que o que impede, muitas vezes, desse chegar a nós, né? Dessas coisas que nós estamos, está justamente aqui. Por quê? Não queremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça, aí que está o ponto. E é onde bate com as nossas motivações, com as intenções que temos. E Deus, queridas, Ele conhece. Não adianta posso falar assim, não, se eu tiver dinheiro, eu vou doar, eu vou fazer obras de caridade, eu vou abençoar as pessoas. Deus, Ele conhece nosso coração. E se a nossa motivação e intenção não for pura e íntegra diante dele, não adianta. Não é à toa que vemos pessoas se perdendo quando ganham muito dinheiro. Muitas perdem até a própria vida. Por quê? O coração não estava aplicado à justiça de Deus. Então, que se a gente quer realmente algo para nós, como bênção,
bênção para a nossa vida, bênção para a nossa casa, bênção para a nossa família, pois sim, podemos chegar diante dele, sim, com as nossas cidades e pedir ao Senhor. E, mas que o nosso coração esteja, é, sabe, íntegro, com intenções verdadeiras de alcançar o coração de Deus, não as suas mãos, primeiramente, né? Alcançar o coração dele, a justiça dele. Que não venhamos viver uma vida de aparência, porque às vezes achamos que nem Deus está vendo, né? O que fazemos, ou como pensamos, o que pensamos, mas Ele conhece todas as coisas. Eu ainda comentei com a minha irmã, falei assim, Miriam, Deus sabe bem, bem, bem mesmo do meu coração, e eu vejo quando, eu sinto quando Ele fala assim, ó, Noemi, isso aqui é para, né? Vamos Vamos passar por aqui para poder você entender que sou eu e não você, que é para mim e não para você, que a glória é minha e não tua. Eu consigo enxergar, querido. Eu não sei se você consegue enxergar quando o Espírito Santo vem e faz essa, sabe, esse alinhamento conosco, mas é necessário, porque Ele quer que nós nos aproximemos dele com o objetivo e com o propósito de louvá-lo, de que o nome dele seja engrandecido. Deus precisa ser conhecido pelas pessoas através de nossas vidas. Para quê? Para que elas sejam salvas, queridas. Não é para que elas tenham casa própria, não é para que elas tenham um bom emprego, não é para que elas tenham um bom casamento, filhos. Não, elas precisam de Deus para ter a vida eterna. E somos nós, os embaixadores, as embaixatrizes, que vai levar esta palavra, que vai levar esta esperança a estas pessoas. Somos nós. E como fazemos isso se não buscamos o reino de Deus, se não estamos inteirados do que está acontecendo no reino de Deus? E quando eu digo reino de Deus, não são igrejas e placas, não são templos, né? Templos, placas, mas o reino que é a igreja invisível na face da terra, o reino de pessoas com o propósito de levar o evangelho a toda criatura, sabe? De lá de Marcos 15, acho que é 15, versículo 16, se eu não me engano, eu não recordo muito bem, quando fala lá, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Exatamente. Eu lembro o versículo, mas não lembro o número e o livro. Quando falo ide, o ide é para mim, para você, para todo aquele que aceitar. Levar este evangelho da verdade, fazer o reino de Deus conhecido, um reino de justiça, principalmente, porque a justiça de Deus, ela é inigualável, inigualável, sabe? Nós vemos que a justiça de Deus não anula a misericórdia não anula a justiça. Deus, ele nos conhece e ele nos dá uma chance, sempre, antes de nós, de fato, abandonarmos a presença, deixarmos de lado o evangelho. Ele sempre nos dá uma chance, sempre, porque ele é justo, porque ele deixou a misericórdia para as nossas vidas. Então, se nós temos visto que nós temos chegado diante de Deus, colocado nossas necessidades, e não vemos as necessidades atendidas, das duas, uma. Ou ele está nos livrando, ou ele está querendo que você se aproxime um pouco mais. E aí, nesse aproximar um pouco mais, vamos ter a resposta. Vamos ter a resposta com certeza, porque o Senhor não nos deixa confundidos. Não nos deixa. Eu lembro que minha mãe orava muito assim, usando esta frase, né? Pedindo a Deus, Deus, não me deixe confundida nem envergonhada. E eu aprendi muito com ela isto, e realmente Deus não deixa. Ele traz à tona, ele mostra, ele revela. Só que precisamos estar atentas quando ele revela algo que está em nós, porque geralmente a gente não quer ver aquilo que está em nós, né? O erro que está em nós. Nós queremos só que Deus traga do oculto as coisas que os outros estão fazendo, mas
E o que nós fazemos, a gente não quer muito que ele revele, não, que nos mostre, né? Mas que estejamos dispostas a ver, enxergar, se nós estamos de fato verdadeiramente buscando o reino de Deus, para que todas essas coisas nos sejam acrescentadas. Vamos orar, querida? Senhor, és quem nos sustenta e dá até além do que merecemos. Muitas vezes somos injustos, mas pedimos perdão. Que nossos olhos estejam em Ti diariamente, antes mesmo de abrir os nossos olhos ao acordar. Que Teu reino tenha prioridade em nossa vida. Amém, querida? Que vivamos para o reino. E nós temos a certeza de que o rei deste reino, ele é soberano e ele é justo, justo e nos dará aquilo que é nosso, né, que está no coração dele para nós. Obrigada por estar aqui em mais um devocional, dia a dia com a palavra. Fique à vontade, colocar aí nos comentários. Esses dias tivemos até uma irmã que nos ajudou a consertarmos o erro de um dos vídeos. Eu agradeço muito quando vocês estão atentas também para me ajudar aqui nessa missão. Muito obrigada. Nem sempre é fácil chegar aqui e gravar e colocar, às vezes, os momentos assim que eu consigo fazer de fato. Acaba sendo, acontecendo alguma coisa, é lógico, coisas podem sair erradas aqui também, somos humanos, mas eu agradeço a quem está aí atento do outro lado, me ajudando a colocar no trilho aqui e fazer com que esta palavra alcance os corações, porque a palavra do Senhor não falha e ela não volta vazia. Como a própria irmã disse aqui no comentário, ela é viva e eficaz. Que Deus abençoe a tua vida. Quem está chegando novo por aqui, Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui. Convide mais pessoas a ouvir esta palavra, que é a palavra do Senhor que transforma, que liberta, que cura. Tá bom? E amanhã a gente está aqui de novo com mais um devocional, Dia a Dia com a Palavra. Até lá, um grande abraço.